Jesus Cristo só existe como Deus pela esperteza do imperador Constantino. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Constantino, general das forças armadas do Império Romano, tinha um projeto político: ser imperador de Roma. Para tal, usou da ignorância dos primeiros cristãos para obter o seu intuito. Sabendo que o povo de Roma era formado por diversas tribos bárbaras que faziam oposição ao domínio político romano, Constantino, como general, estava em guerra com as forças políticas que representavam o Senado. Se o seu exército vencesse, seria com efeito o imperador. O exército de Constantino era liderado pelo seu cunhado Maxêncio. O grande combate sobre a ponte Milvia, próximo a Roma. Não havia possibilidade de Constantino vencer. O seu exército estava inferiorizado. Em uma noite solitária, acuado, ele refletia como vencer a guerra e ser o imperador de Roma. Foi quando surgiu a magnífica ideia. Os cristãos detestavam o Senado. Do mesmo modo, o Império Romano. Tenho que declarar cristão, disse Constantino. Terei todos os bárbaros em meu exército. Vencerei o Senado. Serei o novo imperador de Roma. Imediatamente declarou que era cristão. Fez o povo de Roma saber. Justificou ter sonhado com um anjo que desceu do céu segurando uma cruz, revelando a Constantino: com esse símbolo vencerá a guerra. Em latim, in hoc signo vinces. Imediatamente mandou pintar o símbolo cristão no estandarte do exército e disse para o mundo saber: se for o imperador de Roma, Jesus Cristo será o Deus do mundo. Para sua surpresa, parte significativa do exército inimigo, os soldados, eram cristãos. Imediatamente desertaram, entraram para o exército de Constantino, que venceu a guerra. Entretanto, Constantino era ateu. O seu posicionamento foi uma estratégia política. Portanto, se Constantino não fosse malandro, Jesus Cristo jamais seria Deus. Historicamente, todos os imperadores tentaram eliminar os cristãos, pois existia um conflito entre as tribos bárbaras e a elite econômica de Roma, cujo poder político era representado pelo império e sustentava-se no Senado. Nero mandou matar os cristãos. Outros imperadores tiveram o mesmo procedimento. O cristianismo primitivo era desagregador do império. Portanto, antes de Constantino, nos anos de 285,
a 305, o imperador Diocleciano procurou eliminar os cristãos, matando por meio da crucificação. Constantino era político e inteligente. Pensou: usarei da ignorância dessa gente, utilizarei politicamente e vencerei o exército do Senado. Serei o novo rei de Roma. Foi exatamente o que fez. O que aconteceu? Dizendo que a motivação que tinha para ser imperador era para fazer de Jesus Cristo o Deus do mundo, quando a motivação era ele ser o imperador do mundo. Constantino imediatamente organizou a igreja com um sistema de hierarquia, dando a mesma poder e dinheiro. Transformou os cristãos em generais das forças armadas, dando aos mesmos os mais elevados cargos administrativos. Um exército tribal de ignorantes e fanáticos. No Concílio de Nicéia, ano 325, declarou pelo mistério da Santíssima Trindade que Jesus Cristo era Deus, a encarnação de Javé. O Espírito se fez carne no seio de uma virgem, sem saber que Jesus Cristo, antes de nascer, teve diversos irmãos. Quem questionasse a divindade de Jesus Cristo seria morto. Foi um álibi político para matar os senadores, seus inimigos. Naquela época, quem não adorasse o Deus do imperador morria. Constantino precisava de um exército poderoso para vencer internamente a elite de Roma, externamente difundir o império, com o pretexto de levar o cristianismo, e desse modo sucedeu-se. Quando Constantino morreu em 337, o imperador Juliano, o apóstata, tentou implantar o paganismo. Era tarde demais. Entretanto, morto em guerra com os persas. O cristianismo foi o fundamento da nova civilização. Tudo o que se sabe que a elite romana odiava os cristãos. Era uma questão de tempo. Seriam eliminados. Hoje, por meio da história política de Roma, se não fosse a esperteza de um general malandro, ateu e materialista, Jesus jamais teria sido Deus. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.